Bora, todo mundo dando like, todo mundo dando like. Loconte, coisa. Bora, bora, vamos lá. Vamos lá então. Vamos lá, vamos organizar aqui então. Falta só o Loconte subir. Loconte. Vamos começar então? Bom, Vamos lá, podemos começar? Todo mundo dando like aí, galera. Todo mundo, 119 pessoas online, todo mundo Nossa, dando like. como? Todo mundo dando like, Como que entendeu? você Agora, fez isso? Mas tá bom. vamos Vai lá? ter tempo, né? Vamos lá então. Eu vou Vou na definir tela. aqui. Tá, eu vou colocar ele quanto na tela tempo, aqui. Goku? É que eu, na tempo na tela eu não vou saber. Eu tô no celular aqui, eu vou Não, iniciar. pô, mas Hã? deixa a visualização você como principal e nós dois embaixo, é melhor. Ah, você quer? Não, é que se ele fosse mostrar alguma coisa, entendeu? Aí eu. Por isso que eu Não, deixei. não vou mostrar não. Mas entendi, vamos lá. Se eu for colocar, eu coloco na tela grande. Então, podemos Mas começar? bota o fundo que você fez, cara. Ah, tá, mas aquele fundo ficou ruim, caralho. Calma aí. Não ficou, não. É Tá melhor aí. que esse. Deixa eu colocar aí. Vamos lá. 10 mil likes, hein, galera? 10 mil likes. Eu quero todo mundo. Ô, louco. Vamos lá. 10 mil Posso likes. começar a fazer a pergunta, Goku? Pera aí. Coloquei aqui. Pera aí que esse fundo aqui, deixa eu só ajeitar ele aqui um pouquinho. Aí. Ah, pera aí. Não ficou muito bom não, mas tá bom, já dá pra entender. Vamos lá então. Ô, Sócrates, 2 minutos. Quando faltar 30 segundos eu vou fazer um barulhinho aqui, né? 2 minutos pra você fazer pergunta, 5 pra resposta e 3 pra tréplica. Vai lá, pode começar. Bom, minha primeira pergunta ao Loconte será: por que a Coreia do Norte não tem o mesmo direito que qualquer outro país de proteger e desenvolver seu próprio sistema político e militar sem interferência externa? Pode ir, Loconte, 5 minutos. Ó, a Coreia do Norte, como qualquer nação soberana, deveria ter essa possibilidade, mesmo sendo uma ditadura e perseguindo opositores e deixando o seu povo numa situação vulnerável e de pobreza. Eu acho que ainda assim é um país soberano, querendo ou não, e não acho que é legítimo qualquer potência imperialista tentar interferir no território norte-coreano. Perfeito, encerrou, Loconte? Uhum. Vai lá, ô Sócrates, 3 minutos pra tréplica. Bom, a minha tréplica é o seguinte: então, por que tem tanta interferência dos Estados Unidos na Coreia do Norte, interferindo com embargos econômicos que causam prejuízos, mortes de milhares de pessoas na Coreia do Norte? A minha pergunta é simples, Loconte. A minha intenção de entender sobre isso é porque você está citando aí, a Coreia é uma ditadura. Por que a Coreia não pode ter sua própria visão? Porque a gente tem que obrigar as populações orientais a seguir a nossa própria ideia do que é uma ideia política, o que é um Estado, o que é um ser, o que é que a gente tem que viver. A filosofia do norte-coreano, do asiático, é diferente da nossa visão de política aqui no Ocidente. Eles não têm o mesmo conceito democrático, tá entendendo? É isso. Essa é a minha tréplica. Perfeito. Você vai fazer sua pergunta, Loconte? Aham. Vamos lá. Eu acho que não, como são duas pessoas, acho que não precisa de tempo. Você quer sem tempo mesmo? Eu deixo sem tempo. Se o Sócrates concordar, eu só Pode. acho que a gente pode dividir em blocos mesmo. Mas aí os blocos eles podem ter um tempo máximo. Mas como é duas pessoas só, eu acho que não precisa, tipo, tempo de tréplica, réplica. Então O vai que lá você então. acha? Você acha, Sócrates? Pode ser? Tá certo, tá certo. Perfeito, perfeito. Vai Não, lá então. beleza. Tá. Então, sim, de fato, os países do Oriente têm uma perspectiva diferente, especialmente no que tange a questão da liberdade e da prosperidade, né? Os valores ocidentais muitas vezes valorizam mais a liberdade e os valores orientais mais a prosperidade, né? Então, Ocidente liberdade, Oriente prosperidade. Obviamente é uma simplificação, mas realmente na Coreia isso se aplica. Agora, a questão de ser ou não uma ditadura não tange a valores. Inclusive, a ditadura é meramente um modelo político como qualquer outro. Você pode gerar um juízo de valor sobre isso, mas é um fato objetivo que o Partido dos Trabalhadores Coreanos controla a justiça eleitoral na Coreia do Norte, detém o poder político concentrado e persegue opositores desde 1945.
Então, isso não é nem um juízo de valor, isso é só um atestamento de fatos. Esse modelo é um modelo ditatorial. Agora, isso necessariamente faz com que os Estados Unidos tenham o direito de embargar a Coreia do Norte? Eu, particularmente, não concordo com os embargos que os Estados Unidos fazem. E outros países também, né? Porque a Coreia do Norte, diferente de Cuba, ela realmente é muito embargada por outros países, não apenas os Estados Unidos. Então, apesar de ser uma ditadura, eu não acho legítimo que ocorram embargos na Coreia do Norte, não. Perfeito, vai lá, Sócrates. Bom, vamos lá. Ele, no meu ponto de vista, ele relativizou um ponto sobre considerar a Coreia do Norte uma ditadura. A Coreia do Norte, cara, ela tem uma constituição, ela tem uma eleição, ela tem um candidato no parlamento, ela sempre tem respeito às instituições que lá vogam. Em que ponto? E há um apoio popular massivo da população norte-coreana em relação ao regime atual. Há um apoio popular à família Kim, há um exemplo de soberania, de resistência ao imperialismo americano. Você tem um sistema. E vogar o juízo de valor que a Coreia do Norte seja uma ditadura é completamente ridículo dizer que a Coreia do Norte é uma ditadura. Qual é o conceito de ditadura que estão se basear? No conceito de ditadura ocidental ou na sua visão? Porque, vamos lá, a visão ocidental de ditadura, realmente, na visão ocidental, a Coreia do Norte é uma ditadura. Mas qual é o valor de juízo moral que o Ocidente tem para se basear em o que é uma ditadura ou não? E por que o povo norte-coreano não pode ter uma visão ampla sobre essa questão? As pessoas da Coreia do Norte têm aquilo como ideia própria. Não, então, Sócrates, a questão de ser ou não uma ditadura não é um juízo de valor. Como eu disse, é um modelo político. A origem do termo ditadura, inclusive, vem da República Romana, né? Qual que era a diferença do ditador para o parlamentar geral, né? O ditador, ele concentrava todos os poderes e ele podia determinar ações de forma sem consultar os outros membros de outros partidos e de outras visões. Então, a ditadura, ela surge justamente no Ocidente e é uma classificação de modelo político. Agora, como eu já falei anteriormente, existem ditaduras que são mais prósperas e democracias que são mais pobres. A ditadura, ela se determina naquilo de como se concentra o poder dentro de um país. E, de fato, né, os países orientais tendem a ter uma tradição mais ditatorial, porque é um modelo que eles acreditam que seja mais eficiente. Mas o ponto objetivo é que não deixe de ser uma ditadura e que o Kim Jong-un, assim como outros grandes nomes do Partido dos Trabalhadores Coreanos, concentram o poder, detêm esse poder político e ativamente perseguem opositores. Inclusive, infelizmente, é grande a lista das pessoas que já foram assassinadas pelo regime norte-coreano, ou perdão pela palavra. Um dos exemplos mais claros foi o tio do Kim Jong-un, o Yang Song-taek, que foi de raça para cima em 2013, né? Justamente mais um das dezenas de centenas que foram perseguidos pelo regime justiano. Então, agora vamos falar sobre essa questão de perseguição em opositores que a mídia ocidental divulga. Vamos lá. O senhor que você acabou de citar, ele traiu a nação, ele estava vendendo informações da República Popular da Coreia. O tio dele queria dar um golpe de Estado e restaurar o capitalismo, como o Rafael pontuou ali. Então, qual é o juízo de valor sobre essa questão? Qual é a lógica, Loucunto, de você acusar a Coreia do Norte de ser perseguidora de opositores? Como você pode afirmar isso em uma lógica assim? Porque qualquer país que tem uma lógica de defesa de soberania própria vai executar inimigos da nação, é simples. Os Estados Unidos, qualquer país europeu, vai lá, entrega alguma informação secreta do governo americano para ver se você não vai ser executado, você Você vai. Isso é uma lógica. consegue citar algum país europeu que já executou algum cidadão seu, opositor ou não? Sim, cara, realmente, aí você me pegou um pouco, mas vamos lá. Você pode citar casos de desconfianças de países europeus que têm desconfiança. Não estou afirmando que eles tenham feito isso, mas a Hungria é um exemplo de país europeu. Que não é E democrático. então É uma qual ditadura também, do mas Orbán. por mas por que não, nós não vamos sair do tema, não vamos sair do Tá bom. tema.
Então eu considero que países tendem a fazer isso, porque é soberania nacional. Não, veja bem, a soberania nacional deve ser sim respeitada. Agora, o que acontece na Coreia do Norte não segue os ritos legais. A gente tem diversas execuções sumárias, sem julgamento, como foi o caso do Yang, né? Não teve julgamento. E, assim, ele não foi nem julgado como alguém que merecia a pena de morte. Vários países não têm a pena de morte, eu sou proeminente contra. E mesmo aqueles países que têm a pena de morte, existe um julgamento, existe um processo legal. Agora, na Coreia do Norte, não. É determinado pelo alto escalão e os opositores são envenenados, são alvejados. Não existe um rito legal nisso. E isso é um crime severo contra a humanidade. Mas, Loconte, meu amigo Loconte, vamos lá. Como é que você pode julgar isso em que valor moral? Qual é a lógica de seguirmos uma métrica totalmente ocidental, validada em direitos humanos? Você não Qual é acredita a nos lógica? direitos humanos? Não é que eu não acredito na questão de humanos terem direitos, eu estou falando que eles não são cumpridos pela lógica. Países ocidentais obrigam países orientais a forçarem suas visões liberais e de democracia liberal nos países orientais. Bom, Há uma sensação, eu há um acredito. embargo a países que se opõem a isso, Loconte. Eu acredito que todas as pessoas têm direito a um julgamento prévio. Você não concorda? E não concordo porque já se tinham as provas legais de que ele estava planejando aquilo. O julgamento é simples e tênue. Ele está traindo a nação, ele é um inimigo da nação e ele será sumariamente executado. Porque Ah, inimigos da nação se tornam figuras que se opõem ao sistema. Então, o acusado não tem direito de defesa. Se a gente pega meia dúzia de documentos, meia dúzia de provas, que inclusive nem passaram pelo processo, se é algo legítimo ou não, já é o suficiente para a gente tirar a vida de outro ser humano. Mas, ô Loconte, qual é o seu juízo de valor sobre isso? A questão é simples: o governo norte-coreano investigou, encontrou provas da sua tentativa de traição ao regime. Simples. Ele ter e pontuar o que seria um direito de defesa no seu ponto de vista. Não é questão de ponto de vista, esse é o básico da legislação jurídica. Você vai num tribunal, todo o que é o acusado tem direito a ter um advogado que vai explicar o ponto de vista dele, vai trazer contra-argumentos, contra-provas. Então, esse que é o processo jurídico legal. Agora, numa ditadura, não existe esse processo. Na verdade, o governo determina o assassinato, o arrasta para cima de uma pessoa, e essa pessoa vai ser devidamente eliminada pelo regime político. Uhum. Certo, agora vamos. deixa o Loconte fazer uma pergunta pra você, que como você começou, aí é bom ele fazer uma pergunta pra você. Ou ele já Ah, fez? tá. Não, pode ser, eu faço. Só faz uma pergunta pra ficar justo, né? Vai lá. Sim. Então, Sócrates, você não acha que é meio contraditório um regime político que se propõe a ser socialista, ou seja, visar a garantia do social, ter um dos maiores cultos de personalidade já conhecidos pela história humana, em que a figura do grande líder é quase que uma divindade, e inclusive recebe vários benefícios por conta disso, né? O próprio Kim Jong-un estudou no exterior, assim como o pai dele, tiveram vários privilégios, enquanto isso não é nivelado para o resto da população. Ou seja, você não acha que o culto de personalidade norte-coreano é uma contradição com o socialismo? Mas veja bem, essa argumentação é meio estúpida, porque o culto de personalidade das figuras da família aqui é uma coisa que parte da população norte-coreana, é uma admiração das figuras, porque eles são figuras importantes para a história da Coreia do Norte, a formação do povo. Eles são pessoas que estão lá e são os líderes da população. É uma questão muito pessoal da população norte-coreana, é uma questão cultural dos coreanos, principalmente da parte norte, terem figuras de lideranças fortes. São figuras de lideranças que estão ali para ser o septo do poder, da atração. A questão é que todo país asiático tem essa figura de liderança, é uma questão cultural das Coreias, principalmente. Você tem que ter essa figura de liderança. E a Coreia do Norte não se propõe a ser um Estado socialista no sentido principal da palavra. Não é um Estado socialista, como a maioria dos estudiosos sobre a Coreia do Norte se define como Juche.
porque o Juche é uma ideologia que bebe do socialismo, do marxismo, do comunismo, só que é outra coisa. É uma visão diferente sobre esse tema. Não é a mesma coisa. Ah, é porque é um Estado socialista. Não exatamente, é um Estado Juche. Ele bebe da fonte do socialismo, mas ele não é socialista, ele é um Estado Juche. Por isso que é uma ideologia própria, Lucon. Então, aí que tá. Beleza, de fato a gente tem esse aspecto cultural nas nações asiáticas de ter a figura de um líder. A questão aqui é justamente a dinastia Qin, né? A dinastia Qin, ou seja, o filho do Qin Il-sung e o neto do Qin Il-sung. E aí eu te pergunto, o que faz o filho de alguém que, por exemplo, nunca lutou na Revolução Coreana, nunca teve uma figura de destaque, o que faz esse direito divino dessa pessoa ser glorificada? Porque segundo as monarquias, é porque a família real é escolhida por Deus. Agora, qual que é o caminho que eles vão tentar justificar para que uma família, ou seja, o filho de alguém que lutou na Revolução, seja alguém que mereça ser glorificado e que vá ter valores que devam ser almejados? Assim, nada garante que os filhos, ou até o próprio filho do Kim Jong-un, vá também ser uma pessoa, digamos assim, com uma visão de futuro. Por isso que é interessante o modelo democrata, onde você pode votar e escolher para aqueles que te representam e não ser o filho, aliás, agora o neto daquele que fez a revolução. Então, como que você consegue comprovar que todo mundo que é da família Kim vai necessariamente ser um bom governante? Bom, nesse ponto você tem um pouco de razão. Não vou negar a sua razão desse aspecto em si, sobre a sucessão na linha norte-coreana. Só que você tem que aplaudir a questão do porquê a família Kim sucede sucessivamente. Eles são educados dessa maneira para liderar o povo norte-coreano. É uma questão histórica. É uma família, mas que não é o real sentido da palavra. Eles não são uma família real, eles são uma família que o povo escolheu para continuar a governança, para manter a Coreia do Norte unificada. Esse é o objetivo da família Kim, unificar as Coreias e um dia se transitar um Estado comunista. Esse é o foco. Compreende, Lucão? Agora, isso legitima, por exemplo, o fato do Kim Jong-un ter acesso a uma educação muito superior aos outros membros da Coreia, ter acesso a uma alimentação muito mais vasta do que os outros membros da classe trabalhadora coreana. Ou seja, só pelo fato dele ter sido neto do Kim Il-sung, ele pode estudar fora do país, enquanto seus cidadãos não podem fazer isso? Bom, veja bem, a educação norte-coreana, ela também é muito boa. Assim, ele estudou no estrangeiro, realmente. Só que também você tem que ter uma visão, logo, do porquê ele estudou no estrangeiro. Ele foi conhecer o mundo. Ele foi entender como funciona o mundo, como isso se tornou o mundo, e como ele foi conhecer o mundo e como ele foi conhecer a visão ocidental sobre as coisas. Tanto que você tem alguns argumentos sobre isso, sobre essa questão, entende? Não que o povo norte-coreano não mereça ter uma educação, mas eles têm uma educação de qualidade. Hoje talvez seja um dos países mais alfabetizados do mundo. Não, a taxa de analfabetismo da Coreia do Norte é 97%, dos últimos dados que a gente tem, enquanto, inclusive, a sua Ih, mentira. é Não, não 99%. sabia. Calma aí, eu vou puxar aqui os dados do Cadê os seu fatos? querido. Então Tá vamos bom. aos fatos. Vamos Vamos aos aos fatos, então. Calma aí, eu vou até procurar aqui rapidão. Você se Bem importa, rápido. Loconte? Não, né? Pode ser, né? Não, vontade. Pode Calma aí. pegar. Desculpa aí, Loconte, é porque tá meio difícil achar aqui, mas eu baixo umas planilhas aqui sobre a taxa de alfabetização da população norte-coreana. Calma, peguei aqui, achei. Calma aí, deixa eu abrir a câmera aqui. Ô, Zé Gotinha, não dá pra eu colocar, cara. Calma aí. Calma aí. Aí é foda, hein? Aí é foda, né, Zé Gotinha? Eu não tô conseguindo nem coisar, cara, colocar os dados aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Por que você não tá Eu não, conseguindo? eu não tô conseguindo abrir a câmera, cara. É sua Tá conta é dizendo nova. acesso? Ah, Vai lá pro 100, complicou aí. velho. Aí você complicou, velho. Aí você... Ele criou a conta. Mas aqui Tá, eu mas posso ver. fala o que tá nos seus dados. Fala o dado que você tem e o que tá escrito. E a fonte? Vamos lá. E a fonte, E fica mais fácil. a fonte é o Banco Mundial. Tá entendendo? O fundo, o Banco Mundial. E o Banco Mundial assessora que
a média, porque não se dá para ter uma expectativa exata de quanto existe de alfabetização. Há de 99% de alfabetizados na Coreia do Norte. Não se dá para ter um número exato, porque os dados do governo norte-coreano não são muito explicitados para o mundo, mas até o Banco Mundial há uma visão que o Banco Mundial concorda que seja por aí o número de alfabetizados. E eu também tenho um dado do Banco Mundial sobre expectativa de vida e PIB per capita. Quanto mais tempo se passa no regime jucheísta na Coreia do Norte, cada vez mais o BIP, a expectativa de BIP e o PIB per capita vão aumentando com os períodos de governança da família Kim. Hoje Uhum. vocês têm uma expectativa de vida de 70 anos na Coreia do Norte, um BIP per capita de 130. Não, desculpa, é que eu tô falando merda aqui, que eu tô meio nervoso, não vou mentir, eu nunca debati. E um BIP per capita de 0,55. É, Então, quanto que é a expectativa de vida na Coreia do Norte? 70 anos, saiu de 50 anos de idade para 70. 20 anos desde o surgimento do regime. Coreia do Sul tá 82. Mas tudo bem, né? Mas, Loconte, você tem que levar alguns fatores bem específicos sobre geografia histórica da Coreia do Norte, dificuldades com a alimentação que a Coreia do Norte teve por causa dos embargos econômicos causados pelos Estados Unidos. Uhum. E você tem muito dessa responsabilidade sobre a fome na Coreia do Norte, graças aos embargos econômicos e também a dificuldade de plantares ter agricultura na Coreia do Norte. Como os Estados Unidos embargou a Coreia do Norte, e a Coreia do Norte tem muita dificuldade de fazer com o comércio exterior, ela fica muito dependente, às vezes, da China, o que torna muito difícil a própria alimentação da população, porque o espaço da Coreia do Norte, a geografia, o relevo norte-coreano, ele é muito, muito montanhoso. Então a agricultura é muito difícil. Sim, de fato. O terreno da Coreia do Norte é semelhante ao terreno do Japão. A Coreia do Sul tem mais planícies para plantação. Sim, isso mesmo. Isso torna completamente difícil a manutenção da questão da alimentação da população. Mas mesmo com todas as dificuldades e os embargos econômicos, você está a ver uma redução da fome. Você vê, por exemplo, aquele programa de ajuda alimentar que teve, foi completamente reduzido. Hoje o regime norte-coreano já não precisa tanto assim de ajuda humanitária quanto já precisou no final dos anos 2000, que chegava a 800 mil de ajuda alimentar do programa. Ou seja, você houve uma redução porque o governo norte-coreano teve um aumento muito grande de produção própria. Hoje a Coreia do Norte está conseguindo ser autossuficiente, graças à boa gestão do Kim Jong-un. Uhum. Ele sabe gerir os recursos norte-coreanos como nenhum outro líder. Eu reconheço assim que o Kim Il-sung foi um péssimo líder para a Coreia do Norte, mas hoje a Coreia do Norte consegue se tornar autossuficiente. É uma tentativa. Mesmo porque também a gente não tem outro parâmetro para comparar o governo Kim Il-sung. Aliás, o governo do Kim Jong-un, nem nenhum dos dois, na verdade, porque não se há eleições livres e é uma ditadura dinastial, né? Ou seja, de pai para filho. Loconte, você falou aqui que eu me lembro que você estava citando sobre a expectativa de vida na Coreia do Sul, mas por que você não cita os dados de desigualdade na Coreia do Sul? São bizarros. Porque o debate é a Coreia do Norte. Tá bom, tá. Pronto, agora é minha vez de fazer uma pergunta, tá certo? Vamos Ó, trocar o assunto. Eu vou fazer uma pergunta sobre o embargo. É possível julgar a Coreia do Norte com os mesmos critérios de países ocidentais, ignorando que ela vive sob a ameaça constante de guerra, bloqueios e sabotagem desde os anos 50? Não, a gente pode usar outros parâmetros para julgar a Coreia do Norte. Qual que você prefere? Calma aí, que tá tendo um pouco de barulho aqui, mas vamos lá. Eu prefiro julgar sobre o que é que você considera como um parâmetro para definir Não. Eu perguntei qual parâmetro você prefere utilizar. econômico.
Vamos lá, já que você é economista, Não, mas não é qual aspecto, e sim qual parâmetro, ou seja, com qual país você quer comparar. qual país? Coreia do Sul. Ah, se você quer comprar. Mas Coreia do Sul é ocidental, ou pelo menos ocidentalizada, né? E aí você falou que não queria comparar com o ocidental. Mas ainda é um país asiático. Qual seria? Tá bom. Então vamos comparar com Vietnã. Pronto, tô contra aqui você. Tem certeza? Tenho certeza, cara. Vá. Tá bom então, vamos comparar com o vai. Vietnã. Vai, Sabe cara. que a renda per capita do Vietnã, desde os anos 90, aumentou consideravelmente, enquanto a renda per capita da Coreia do Norte se manteve estacionária. E hoje, um vietnamita é 8 vezes mais rico do que um norte-coreano. Inclusive, eu vou pegar o gráfico aqui, porque é legal de ver. Justamente porque as lideranças vietnamitas souberam se reformar e se adaptar, enquanto as lideranças norte-coreanas ficaram presas a velhas ideias. Oito vezes, sim. Eu tenho dado aqui, ó, se liga. Aqui. Deixa eu mostrar. Então, esse aqui é o Our World in Data. Ele é uma das principais referências em pesquisa de história econômica que a gente tem no mundo. Então, se a gente for aqui... esse aqui é a evolução do PIB per capita da Coreia, né? Então, deixa eu trazer aqui para mais recente. Aqui. Então, essa é a evolução... Vou tirar um pouquinho. Aqui, pronto. Essa é a evolução da Coreia do Norte desde 1990, né? Então, a gente tem a queda da União Soviética, uma recuperação e aí a estabilização aqui, e uma pequena queda aqui nos últimos anos. Essa aqui é a comparação com o Vietnã. Então, a gente vê que o Vietnã era mais pobre do que a Coreia do Norte no ano de 1990, $1.600 contra 2.400 da Coreia do Norte. Eles vão passar a Coreia do Norte no começo dos anos 90 e desde então é um crescimento abismal. Hoje o vietnamita ganha $8.000, enquanto o norte-coreano 1.500. Justamente porque, inclusive, o Vietnã também foi alvo de embargos durante os anos 80, mas eles negociaram com o Ocidente, abriram as portas para empresas americanas e ocidentais entrarem, mas tinha o trade-off, né? O trade-off eu deixo vocês entrarem, mas vocês vão compartilhar o core tecnológico. Algo que a Coreia do Norte se negou a fazer e continuou estática, né, estacionária no seu modelo econômico e político. Isso resultou aí numa diferença gritante de um vietnamita para um norte-coreano. Vamos então, vamos pro segundo bloco. Você tem uma pergunta agora. Tá. Não, eu vou usar minha pergunta aqui, esse livrinho aqui bem legal, que é o Revolução Coreana, do professor Paulo Vicentini. Vai falar um pouco da tomada do poder. Olha que legal. Então tá aqui, ó. Ficando subordinado a Kim Il-sung. A partir daí se iniciou um processo de construção explícita do regime, com o controle da imprensa e a repressão aos cristãos e outras entidades que tivessem envolvimento político. Tal fenômeno, o enquadramento da oposição, atingia toda a península em sentidos opostos, né? Então a gente tem aqui, através desses meios norte-coreanos, logo eliminaram toda a oposição política não esquerdista, muito mais extensa, devido à sua organização superior e debilidade generalizada em oposição. Então, a minha pergunta é, vários autores, inclusive o próprio Paulo Vicentini, vão colocar aí como a Coreia do Norte um modelo que concentra poder. Ai, vocês ouviram? Voltou. Achei que tinha caído a live, cara. Mas vamos lá. Eu não acho que haja concentração de poder num grupo só. Eu não acho Tem que algum historiador que argumenta isso? Aí você. Olha, tá tomando um pau, cara. Puta que pariu. Foi uma péssima escolha, Loconte. Vou reconhecer, cara. Foi uma péssima escolha começar a debater com o Loconte, cara. Logo com o Loconte. Talvez eu gaste o Pedro, tá ligado? Cara, bom, Do uma Loconte dica eu não ganho.
ter um pouco mais de envolvimento com a literatura e com a bibliografia. Porque assim, cara, não é nenhuma questão de, eu não gosto da Coreia do Norte. Cara, é um consenso historiográfico. Eu trouxe aqui a obra do Paulo Vicentini, que eu inclusive recomendo bastante a leitura. Mas assim, cara, qualquer historiador, inclusive você pode pegar, o Paulo Vicentini é brasileiro, né? Mas você pode pegar os historiadores russos também. Tem o Andrei Lankov, depois eu te mando o nome dele, historiador russo, que vai oferir a mesma coisa. Existia uma concentração de poder intensa pelo Partido dos Trabalhadores Coreanos, e isso perpetuou um regime dinastial. É claro que o Kim Il-sung ele tinha sim apoio popular. A questão é, para consolidar o seu regime, ele teve que perseguir opositores e isso se mantém até hoje. Vai, Sócrates. Vai, você consegue, vai. Bom, cara, aqui tá foda já, não vou mentir. Tá foda defender. Eu tomei um pau, cara. Eu só tô desistindo já, cara, defender, tá ligado? Não vou mentir. Meio que me fudei. É isso. É isso, cara. Fudei. Eu perdi, cara. Assim, Não existe perder ou ganhar em debates. Eu sempre afirmo isso e eu concordo. É só uma questão de preparação e também de defesa de pontos. Assim, então, assim, alguns pontos você poderia ter trazido, inclusive, uma dica. Questão habitacional na Coreia do Norte é um ponto positivo do modelo. Agora, Vietnã, comparar com o Vietnã foi um erro fatal. Porque o Vietnã é um dos países que mais cresce hoje, enquanto a eu Coreia do sei. Norte está É que, estagnada. cara, eu tô meio nervoso, louco, na moral, cara. Que quando eu era moleque, eu assistia teus vídeos, cara, sem exemplo. Eu tô meio nervoso, cara. Humilde. Conhecendo o cara que eu assistia na infância, é engraçado. É meio engraçado. Aí eu fiquei meio nervoso, cara. Eu sou uma pessoa nervosa e você já tava meio perdido no debate e agora fodeu. Só reconheci a minha derrota, foi um fracasso, foi um fiasco, mas é normal, cara, assim, é porque eu não, realmente eu acho que é meio complexo defender o regime norte-coreano. É complexo e o meu foco sobre a defesa do regime norte-coreano é simplesmente uma questão de autossuficiência do Estado norte-coreano e de soberania nacional. São os pontos que eu mais acho interessante sobre isso. Não, assim, é legítimo essa questão, só que a gente tem que entender que o preço dessa soberania é muito alto. Inclusive, ele é pago pelo próprio trabalhador norte-coreano. A gente nem chegou nesse ponto, mas a Coreia do Norte investe 15% do seu PIB na indústria bélica. E o ponto é, por que que eles fazem isso? Para manter um regime autocrático, autoritário, e para financiar a possibilidade da família Kim viajar para o exterior, estudar e tal, enquanto a população tem acesso a bens básicos, né? Beleza, a população tem acesso a moradia e tal, mas moradias pequenas, confinadas, a gente tem muitos agrupamentos familiares morando juntos, enquanto a família Kim mora em palacetes, basicamente, né? Então, eu recomendo você ficar sempre do lado dos fatos e se você realmente está engajado na causa dos trabalhadores, reconhecer os erros do regime norte-coreano, como é esse caso. Então, assim, poxa, é um regime que, beleza, de fato não é socialista, mas preza pelo social. E mesmo assim a gente tem essa desigualdade entre uma família governamental, né, que está participando do governo, e o resto da população, me parece contraditório, mesmo não sendo socialista. Ai, ai, cara, que isso, mano. Vai continuar defendendo a Coreia do Norte? Perdemos, galera, perdemos. Mas- Resumindo. Não, Mas, mas ô, assim, ô Sócrates, você tem mais rosinha, cara, você venceu. Você tem mais rosa, você venceu o debate. Não, mas assim, tirando assim, é interessante, entendeu? Às vezes até pra ganhar conhecimento, ter conhecimento, entendeu? Um debate não é quem ganha e quem perde, entendeu? Inclusive, novamente, eu recomendo muito a obra do Paulo Vicentini, porque aqui ele vai falar assim, ele vai trazer documentos históricos afirmando o que aconteceu. E como eu disse, como eu li ali também, né? O Sul não é nenhum bonzinho, mas a questão é justamente admitir os problemas do Sul e do Norte. E eu acho que é sobre isso. O papel do historiador é sobre isso, né? É entender como foi a realidade sem viés. Então, o historiador ele não vai pensando, pô, eu vou defender tal modelo, eu vou defender tal coisa. Não, eu vou buscar a verdade. E a origem do debate, né, dialético é esse, é a busca pelo conhecimento, a busca pela verdade.
Sim, sim, com certeza debater é a melhor maneira de entender o lado das pessoas. Felizmente eu reconheço assim que minha linha de argumentação foi muito fraca, mas eu ainda vou continuar defendendo o regime justeísta no sentido de autossuficiência, de manter. Há um custo alto, sinceramente, vamos ser sinceros, há um custo muito alto sobre isso. Eu reconheço que eu fracassei no debate, eu devia ter até me preparado mais, levando em consideração que o Loconte ele é ele entre a bolha liberal assim, ele é o melhor. Eu deveria ter chamado alguém mais fraco, que eu venceria provavelmente, porque a maioria só segue o que o Loconte fala de maneira muito Pega um ANCAP que é sucesso. é, eu fui burro. É porque assim, cara, foi meio estupidez no sentido assim, você começar assim um debate com um historiador, Loconte, de certa forma, e é economista também, então eu sou apenas um cara que começou a estudar recentemente. Eu sou humilde de admitir que entre os comunistas da bolha aqui, eu sou o mais burro. Não, E peraí. assim, Não, calma aí. Não, não é assim não. não, 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 Não. calma, calma, calma. Esqueci, a Mari é muito inferior, cara. Ela tomou um pau pra mim quando eu era monarquista, então, pra você ver, pra ela ser monarquista é porque é, É. é foda. Não, mas assim, é igual o Loconte falou. Você podia ter trazido a questão habitacional, né? Você podia ter trazido muitas outras questões. Por exemplo, a imensa desigualdade de renda que você tem, o problema de previdência e etc. Entendeu? Acho que Mas poderia. aí é sul. Mas é que não ficou bem formulado, mas é que poderia comparar com o Sul, mais ou menos ali, entendeu? Porque são duas, né? Mas tudo bem. Encerrado, então? É, Chega. Cansa. chega, chega. É isso. mas, mas, Encerra mas, essa mas, mas live. vai ter revanche. Vai ter revanche. Não, não, não vai ter Não, não. revanche, não. Mas você falou que você não vai. Mas você Não, falou, não, calma, mas você não falou que você não vai. fazer. Mas você falou que você não vai abandonar o negócio. Tipo assim, Irmão, o rapaziada, é o seguinte, depois da vergonha de hoje eu comi minha canjica aqui. Fica. Vai, eu vou subir a galera, vai então. Cerrado então. É nóis, valeu, Ah, viu? Então, Fecha essa live aqui, ô Zé Gotinha. por E abre quê? outra depois. tomei. Foda, eu vou Tá, pera chorar, aí. parceiro. Eu vou fechar e vou abrir outra live. Calma aí. O homem fraco foi derrotado. Ó, vou fechar aqui então. Valeu, Loconte. Valeu, coisa. Vou fechar aqui e vou abrir uma live de Falou, novo. valeu, É valeu. nóis.